FARAP 92, a sua TV Web em Formosa, nós estamos aqui no CIOPS, do Jardim das Américas, para falar do caso do nenenzinho, Ravi Lourenço, de 2 meses, que perdeu a sua vida. Chegou em Formosa Gomop, mobilidade elétrica. Venda de scooters, motos, bicicletas, patinetes, acessórios e muito mais no centro de Formosa. Fone e WhatsApp 61 99 99 4900. Gomop, mobilidade elétrica. Estamos aqui no finalzinho dessa tarde, começo de noite de domingo. Aqui, UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Formosa. Foi aqui que o bebezinho de 2 meses, Ravi Lourenço, foi atendido pela primeira vez. Foi medicado, saiu os seus pais com uma receita, o avô foi até uma farmácia em Formosa, comprou os medicamentos e o bebezinho tomou esses medicamentos. Começou a se sentir mal novamente, foi piorando o seu estado de saúde e ele retornou à UPA de pronto atendimento. O médico o atendeu novamente e identificando ali supostamente uma troca de medicamentos. Segundo os pais, o médico relatou que o medicamento que havia receitado não seria aquele que o bebezinho havia tomado. E o estado do bebê foi piorando, tentou-se uma reanimação e a criança acabou vindo a óbito. Vamos conversar com a mãe da criança, a senhora Emanuele, mãe do Ravi Lourenço, de 2 meses, que veio a falecer. Senhora Emanuele, ele começou a passar mal, ele já estava passando mal na semana, ele começou a passar mal, foi no sábado? Foi no sábado, por volta de umas 10 horas da manhã. Ele começou a febre. Aí eu tentei amamentar ele, só que rejeitando, vomitando. Aí eu dei um remédio para febre, um paracetamol, aí dei um banhozinho nele. Aí até então ele se amamentou de novo e conseguiu dormir um pouco. Aí fez cocô normal, aí tava até melhor, sorridente. Aí eu falei assim, vou levar no hospital, porque febre é uma coisa que a gente não brinca, né? Porque é uma coisa séria. Aí chegou lá, o médico passou a prescrição do remédio e tal. Aí depois, mais tarde, quando foi umas 7 horas, que foi a hora que eu dei o remédio para ele, ele começou a ficar ruim e falta de ar, e chorando, gritava de dor. Meu filho, tudo que eu fazia para acalmar ele, nada acalmava o bichinho. E aí ele já estava praticamente morto no meu braço. Aí, quando a senhora chegou com ele na UPA, como foi o atendimento lá na UPA? Foi muito rápido, eles já me mandaram lá para dentro, lá pro box de emergência, muito rápido. Porque antes, o primeiro atendimento? Foi bom também, foi rápido, não demorou para me atender, super me ajudaram muito lá na hora. Aí o médico prescreveu a receita, a senhora chamou o seu genro, ele foi comprar o remédio, comprou o medicamento, trouxe, a senhora deu a criança e daí para frente a criança ficou ruim. Começou a ficar ruim, depois que bebeu o remédio, no caso. Aí levou de volta para o hospital, aí chegou lá e já estava praticamente morto o meu filho. Aí conseguiram, fizeram limpeza, tentaram reanimar. Conseguiram reanimar ele ficou meio estável. Foi o prazo de eu entrar, pegar nele e falar que eu não ia deixar ele sozinho. Aí ele começou a dar parada cardíaca. E após essa situação, o que o médico relatou a vocês? Que aquilo lá poderia ter sido por conta do remédio trocado que deram. Porque eu confiei, no caso, na prescrição do médico e na farmácia, porque nunca tinha ocorrido alguma coisa de tal forma. Aí isso custou a vida do meu filho. Criancinha de 2 meses, a gente não tem tantas coisas para falar para a senhora, mas a gente sabe que Deus é que conforta o coração. A senhora, né, o pai da criança, que é o Ronei, que a gente conhece também, um garoto espetacular. A gente espera, né, que a justiça também, né, seja feita nesse caso. Toda a senhora aqui está nessa tarde de domingo aqui no CIOPS para o desfecho, né, para os papéis, os documentos, né, as formas legais de conduzir o caso. E agora é voltar para casa, né? Sim, voltar para casa, ver que eu não vou ter o meu filho mais do meu lado, porque eu tinha um sonho tão grande de ter filho, um menino. Deus me deu meu filho, mas por erro de outra pessoa eu perdi meu filho de novo. E eu queria falar para pessoas tomarem mais cuidado quando for tomar remédio, olhar, ler a bula, porque isso pode ocorrer com a perca de uma pessoa muito importante.
A senhora está com quantos anos hoje? Tenho 20 anos de idade. Muito jovem, né? Então aí nós conversamos aí com a mãe da criança, ela está no estado que você está vendo, por isso não vamos continuar mais com essa entrevista, mas nós esperamos que Deus, né? Sabemos que Deus é maior e que Deus é que conforta o coração da gente. Daqui a pouquinho vamos conversar com a delegada do caso, a doutora Fernanda, aqui dentro do Cidade Livre. Vamos conversar com o Silvonei Martins sobre a morte do seu netinho, Ravi Lourenço, de apenas 2 meses de idade. Ele que veio a falecer neste final de semana. O que foi que aconteceu, Silvonei? Como foi a causa desse acidente? Vamos colocar assim. Desde o começo, o senhor podia relatar para a gente? Sim. A mãe do Ravi Lourenço, ela me ligou para minha esposa falando que ele estava com febre, dando vômito e ânsias de vômito. E a febre não passava. Aí nesse momento eu falei para minha esposa, tem que levar no hospital, porque febre é sinal de infecção. A gente levou ele no hospital. Qual hospital? Na UPA de Formosa. Ele foi medicado e o médico passou a receita para ele. A gente retornou para casa da mãe dele, eu deixei ele lá com ela e fui comprar o remédio com a receita. Chegando na farmácia, com a atendente lá, eu passei a receita para ele, perguntei se tinha os remédios. Ele pegou a receita, olhou e pegou os remédios. Nesses remédios ele pegou um trocado, que não era. O médico receitou um, ele pegou outro. O médico receitou para vômito e ânsia de vômito e ele pegou para passar no olho, para pingar no olho, colírio. A mãe dele voltou a entrar em contato com a gente, falando que depois que ela deu o medicamento, o menino ficou mais ruim, foi ficando ruim. Nesse momento a gente já pegou o carro e já foi rapidamente para lá. Chegando lá, o Ravi já estava desfalecido. Fomos rapidamente para a UPA, achamos até que teria sido erro médico, mas logo lá eles contestou que foi erro farmacêutico, não foi do médico. O rapaz que estava no balcão trocou os remédios, pegou o remédio. Isso aconteceu, foi no sábado? Foi no sábado, por volta de 5 horas, 5 e pouquinho da tarde, a troca dos remédios. Mas o falecimento do Ravi foi 00:30, 00:40, quase 1 hora da manhã. Então assim, a gente pede, vamos correr, fazer todos os tipos de buscar a lei, porque não pode acontecer isso. Isso não pode, porque ele lidar com vida, né? Foi feito um boletim de ocorrência aqui na Polícia Civil, no Jardim das Américas, nesse domingo à tarde agora? A gente, no mesmo dia do falecimento dele, a gente esteve aqui para registrar um boletim de ocorrência. Registramos no dia que ele faleceu, porque a gente tinha que vir. Hoje retornamos às 8 horas da manhã com a doutora delegada. Fizemos o boletim tudo certinho, ela recolheu todos, apreendeu os medicamentos, tudo. E constatou que realmente ele faleceu por conta desse remédio. O laudo, vocês têm informações aqui através da Polícia Civil, tem informações também já do laudo feito através dessa morte, o que consta? Assim, a doutora me passou agora há pouco que o médico tinha passado para ela que o falecimento dele foi por causa do colírio. O laudo é daqui, praticamente, já saiu assim o laudo, mas acho que tem uns... tem um tempo ainda, tem mais exames pré-alimentares para passar para vocês. Sim, acho que é com 30 dias que saem esses outros exames. Mas que já foi constatado que foi pelo colírio. Foi, infelizmente, um erro humano levou a vida de um anjo. Vamos conversar com a delegada de plantão, a doutora Fernanda, sobre o caso do nenenzinho de 2 meses, Ravi Lourenço, que acabou vindo a falecer neste sábado. Doutora, qual a causa da morte, doutora?
Pois é, Marcos, nós tivemos conhecimento dessa ocorrência, a família veio em busca do laudo cadavérico desse bebê de 2 meses, que veio a óbito ontem na UPA infantil. O que foi levantado até o momento, e foram feitas diligências preliminares pela Polícia Civil, pela equipe Bravo da Central de Flagrantes aqui de Formosa, nós já levantamos que essa criança foi atendida na UPA, num primeiro momento. A princípio ela estava com uma espécie de uma virose, né, com vômitos, náusea, febre. Foi atendida pelo médico, o médico receitou 3 medicamentos e o avô foi até uma farmácia aqui da cidade, no centro da cidade, efetuou a compra desses medicamentos, entregou para a mãe e a mãe ministrou esses remédios. Os remédios eles eram para ingestão via oral, então a mãe, seguindo as orientações do médico, que a atendeu na UPA infantil, deu os remédios para a criança tomar e depois de algum tempo essa criança começou a passar mal. Quando a criança volta a passar mal, a mãe pede ajuda novamente e leva ela para a UPA novamente. Ela relatou aqui na delegacia que a criança chorava muito, gritava muito de dor. E já quando chegou na UPA, foi verificado que a criança, na verdade, já estava num estágio mais avançado, já realmente estava passando mal, veio a óbito ali no local, infelizmente, tentaram diversas manobras, ela chegou a ser entubada, mas infelizmente veio a óbito ali no local. E fizeram também uma lavagem estomacal na criança, porque ao longo ali da apuração inicial, junto ao médico e a equipe de enfermagem, se verificou que o medicamento que a criança havia tomado não foi aquele que havia sido indicado pelo médico. Na verdade, a criança ela ingeriu um colírio que é utilizado no tratamento para glaucoma. E esse medicamento, e aí eu já dizendo o que nós apuramos junto ao médico legista que fez a autópsia da criança, esse medicamento, ele de fato, ele leva a um aumento dos batimentos cardíacos, ele leva ali, afeta o coração e tudo indica que seja essa aí a causa da morte. O laudo já foi feito pelo médico legista, mas precisa de alguns exames complementares, sobretudo toxicológico, para ficar comprovado o que de fato causou a morte desse bebê, né, de apenas 2 meses de idade, que infelizmente veio a óbito aí na madrugada de hoje, né, de sábado para domingo ele veio a óbito na nossa cidade. Esse laudo demora quanto tempo, doutora? A Polícia Técnico-Científica tem o prazo aí de 30 dias para concluir esses exames complementares e finalizar de modo definitivo esse laudo. Situação da farmácia, do funcionário, como é que fica nessa situação toda aí, sendo aí terminado o inquérito? Pois e isso eu destaco que são diligências preliminares que foram feitas aqui pela equipe da Central de Flagrantes. Essas investigações elas vão continuar. É muito cedo ainda para a gente atribuir responsabilidades para quem quer que seja. Então caberá aí uma investigação, ouvir o atendente da farmácia, ouvir outras pessoas que de uma forma ou de outra possam colaborar, o próprio médico que atendeu essa criança, as enfermeiras que estavam na UPA no momento ali desses atendimentos ao longo da noite de sábado. O que nós já fizemos foi solicitar as imagens do circuito de monitoramento da farmácia. Nós também pedimos a nota fiscal, né, a segunda via da nota fiscal, para comprovar quais medicamentos de fato foram comprados naquele momento ali naquela farmácia. Nós pedimos também a qualificação da pessoa que atendeu, o atendente balconista da farmácia, que também vai ter que ser ouvido pela Polícia Civil, e pedimos o prontuário médico também da criança junto à UPA. Então, essas foram as diligências preliminares, a investigação continua, vai ficar a cargo aí de uma das delegacias de polícia aqui da Regional de Formosa, e a gente espera que realmente seja dada aí essa resposta. A família aguarda essa resposta, tem uma família hoje chorando pelo que aconteceu, ela precisa de resposta e toda a sociedade, e a Polícia Civil, eu tenho certeza que o mais breve possível vai esclarecer todas as circunstâncias em que veio acontecer essa tragédia, vitimando um bebê de 2 anos em Formosa. A nossa equipe tentou contato com a direção do hospital, mas no momento não tinha ninguém para nos dar nenhuma resposta. Também tentamos falar com os responsáveis pela farmácia que não quiseram gravar entrevista. Com as imagens do Douglas Smith, eu encerro essa matéria. Muito triste, na cidade de Formosa.
volta aos estúdios da 92 FM.